Olá e bem-vindos! Hoje nós vamos destrinchar um daqueles casos práticos que são um verdadeiro quebra-cabeça jurídico. Sabe aquele momento exato em que o direito administrativo bate de frente com o direito constitucional e o ambiental? Pois é, vamos mergulhar exatamente aí. Se você acompanha as discussões sobre desenvolvimento urbano e proteção da natureza, vai adorar o que preparamos. É o tipo de situação que não testa só se você decorou a lei, mas se você entende de verdade como as engrenagens do Estado funcionam quando os interesses entram em choque. Prepara aí, porque a gente vai ver como a nossa Constituição armou uma armadilha perfeita e muito inteligente para proteger o meio ambiente. Vamos direto ao ponto e imaginar a seguinte cena. A população do município Delta estava fazendo um baita barulho, exigindo proteção para uma área verde super turística da cidade. Atendendo a esse clamor, o prefeito da época foi lá e, numa canetada rápida, editou um decreto. Esse decreto transformava o local, que era importante para o bem-estar de todo mundo ali em volta, em uma área de preservação permanente, uma APP. Ou seja, usando um simples ato do Poder Executivo, ele agiu rápido e garantiu a proteção do espaço. Até aqui, tudo certo, uma maravilha. Mas, como a gente sabe, o tempo passa e a política muda. Anos depois, entra um novo prefeito com uma visão totalmente diferente para a cidade. E qual é a primeira coisa que a nova gestão pensa? Bom, a gente precisa modernizar a Delta, construir novos prédios. Vamos simplesmente tirar essa área da categoria de APP. É o clássico cabo de guerra, não é? A preservação ambiental definida no passado contra a expansão imobiliária e a modernização desejada no presente. E é claro que essa briga vai parar no mundo jurídico. E aí a gente chega no grande dilema da nossa história. Como resolver esse choque de vontades entre os dois prefeitos? E detalhe fundamental, nós precisamos resolver isso olhando por uma lente estritamente constitucional. A gente não vai buscar a resposta em leis espalhadas por aí, mas sim na nossa lei maior. Como é que a Constituição Federal enxerga essa confusão de criar uma área protegida por um decreto e depois tentar derrubar isso para construir prédio? Bom, para matar essa charada, a gente precisa ir direto na regra de ouro da proteção ambiental no Brasil. É o famoso artigo 225 da Constituição, aquele que garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas o segredo, a chave para resolver o caso do município Delta, está escondido ali no parágrafo 1º, inciso 3. É esse trechinho que obriga o poder público a criar espaços territoriais protegidos. E é exatamente aí que a mágica acontece. Olha só que sacada genial do texto constitucional. Presta atenção nesta frase. Sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei. Tem uma simetria brilhante aqui, você percebeu? Para criar ou aumentar a proteção, o prefeito pode usar a via expressa. Um simples decreto resolve. Agora, para alterar ou suprimir essa proteção, ou seja, para dar um passo para trás na defesa do meio ambiente, aí a conversa muda. A Constituição exige muito mais rigor. Não basta a vontade do prefeito. Tem que ter debate, votação e aprovação de uma lei formal lá no Poder Legislativo. Com essa regra de ouro na cabeça, vamos começar a derrubar as alternativas erradas do nosso caso. Vamos dar uma olhada na opção C. Ela diz que aquele primeiro decreto era inválido porque precisaria de uma lei para criar a APP. Como a gente acabou de ver, isso é uma falácia total. A Constituição não exige lei nenhuma para criar o espaço protegido. Ela só exige lei para diminuir ou acabar com ele. Então o decreto do antigo prefeito é 100% válido. Pode riscar a alternativa C sem dó. Agora a alternativa B, que traz um erro super comum. Ela tenta convencer a gente de que a APP é imutável para todo sempre, por causa da tal vedação ao retrocesso ambiental. Para aí, não é bem assim. A Constituição em nenhum momento fala que essas áreas são intocáveis e não podem ser alteradas de jeito nenhum. Você pode sim alterar ou até suprimir. O que a lei exige é que isso passe por um processo legislativo rigoroso. Ou seja, não existe mutabilidade absoluta, existe procedimento. Adeus alternativa B. A alternativa D cai exatamente na mesma armadilha conceitual. Ela também joga a carta da falsa imutabilidade, só que inventa uma desculpa diferente, falando sobre a integração da área ao Plano Nacional do Meio Ambiente. Independentemente da desculpa que se tente usar para dizer que a área nunca mais pode ser tocada, a premissa de que ela é imutável está simplesmente errada diante do artigo 225. Então a gente também elimina D rapidamente. Agora, atenção total ao alternativa E. Essa aqui é o perigo real. É a famosa pegadinha que derruba muita gente boa, desde estudantes até profissionais experientes. A alternativa diz que o decreto original pode sim ser revogado por outro decreto do novo prefeito, aplicando o chamado princípio da paridade das formas. Faz muito sentido, não faz? Se um decreto criou, um decreto desfaz. Parece a pura lógica da burocracia.
Mas para entender por que isso é uma armadilha, a gente tem que lembrar o que é esse princípio da paridade das formas, ou paralelismo das formas. No direito administrativo comum, isso é uma regra de ouro. O instrumento que você usa para desfazer um ato tem que ser da mesma natureza, ou superior, àquele que você usou para criá-lo. Então, na lógica fria do direito administrativo, o novo prefeito teria total razão. Meu antecessor fez por decreto, eu vou lá, assino outro decreto e desfaço. E é aqui que a situação fica fascinante. A gente tem um verdadeiro choque de realidades. De um lado, a regra tradicional do direito administrativo da paridade das formas. Do outro, o direito ambiental constitucional. Como a gente viu no artigo 225, a Constituição cria uma exceção monstruosa a essa regra administrativa. Para o meio ambiente, a lógica é outra. Para criar e proteger, a caneta do prefeito basta, mas para desfazer, só passando pelo crivo do parlamento por meio de lei. A Constituição simplesmente atropela a regra administrativa comum. Entendendo essa jogada brilhante da Constituição, a gente consegue desarmar a armadilha de vez. A alternativa tende a usar uma regra geral onde já existe uma regra especial e muito mais forte. O princípio da paridade das formas não serve para quando a gente fala em suprimir espaço protegido. O novo prefeito não pode simplesmente dar uma canetada e revogar o decreto antigo por conta própria. Alternativa E, fora. O que nos leva direto ao grande desfecho. A alternativa A é a única correta. Para que o novo prefeito consiga afastar a proteção daquela área e liberar as construções, ele vai ter que suar a camisa. Ele precisa, obrigatoriamente, da edição de uma lei municipal. Ele não age sozinho. O projeto tem que ir para a Câmara Municipal, ser debatido de portas abertas pelos vereadores e aprovado formalmente. Para a gente fechar esse caso, deixo uma pergunta para você pensar. Percebe como essa rigidez constitucional cria um equilíbrio de poder perfeito? A Constituição dá ao prefeito o poder de agir no ato para proteger a natureza quando o povo pede. Mas, para retirar essa proteção, ela arranca a caneta da mão dele e exige que a sociedade inteira debata isso através do legislativo. É uma mecânica de freios e contrapesos fantástica, desenhada sob medida para dificultar retrocessos ambientais. Uma verdadeira aula de engenharia constitucional. Foi excelente destrinchar isso tudo. Até o nosso próximo encontro.